1840, ano bissexto. Em Inglaterra é lançado o primeiro selo postal do mundo, o One Penny Black. A coroa britânica e 540 chefes maoris assinam o Tratado de Waitangi, documento fundador da Nova Zelândia. Entretanto, em Portugal, vigora a monarquia constitucional, vive-se o reinado de Dona Maria II, filha de Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal. Nos Açores, Ilha do Faial, cidade da Horta, nasce Manuel da Riaga, que virá a ser o primeiro presidente da República Portuguesa. Na cidade do Porto, a centralidade da Rua do Loureiro, muito frequentada por imigrantes do norte de Portugal e de Espanha, leva o empresário Bernardo Luís Vieira de Abreu a estabelecer-se como abonador de passaportes e vistos de imigração, assegurando também a venda de títulos de transporte em navios que então cruzam o Atlântico rumo à América do Sul, tendo por destino principal o Brasil. Nasce assim a Agência Abreu, a primeira agência de viagens no mundo a abrir escritórios de atendimento ao público. Em 1856 é inaugurado o caminho de ferro em Portugal. Em frente aos escritórios da Agência Abreu, o então Mosteiro de São Bento da Ave Maria, não deixa adivinhar o que o futuro lhe reserva. 40 anos depois, virá a converter-se na estação de comboios central do Porto. Entretanto, em 1870, ano de forte incremento da imigração portuguesa rumo ao Brasil, agora tendo por destino principal o Rio de Janeiro, os negócios da empresa passam a ser geridos por Daniel de Abreu. Nestes tempos, fazem-se as últimas viagens nos antigos veleiros, os históricos clippers, e os mares passam a contar com a soberania dos navios a vapor. Em 1889, a cidade de Luz assiste à inauguração da Torre Eiffel e os parisienses estão, por certo, longe de imaginar que 126 anos depois este será o monumento mais célebre do mundo, com o impressionante registro anual de 7 milhões de visitantes. Na viragem do século, a gerência da Agência Abreu passa de Daniel para Aníbal de Abreu. Estamos em 1902 e o Brasil continua a ser o primeiro destino da imigração lusa. Nesse mesmo ano, nasce em Diamantina, estado de Minas Gerais, o futuro presidente da República Brasileira, Juscelino Kubitschek de Oliveira, a quem, aliás, se atribui ascendência portuguesa pelo lado do pai, com prováveis raízes em Faf, distrito de Braga, região de fortes tradições migratórias. Um mês e meio depois de Juscelino Kubitschek, outro brasileiro relevante e também ele mineiro, o poeta Carlos Drummond de Andrade, nasce em Itabira. Ainda em 1902, a iluminação pública, agora elétrica, chega a toda a cidade de Lisboa. 6 anos mais tarde, a Agência Abreu é gerida por uma mulher, Anália Lopes de Abreu. 1908 é um ano marcante no mundo, mas também em Portugal. O prenúncio do fim do regime monárquico acontece com o regicídio, onde perdem a vida o rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro, Dom Luís Filipe, ascendendo ao trono Dom Manuel II, último monarca português. Os anos que se sucedem são férteis em acontecimentos históricos e em inovações tecnológicas. Em 1910, os dirigíveis, também conhecidos por Zeppelins, em tributo ao conde alemão Ferdinand von Zeppelin, iniciam os seus voos comerciais. A 11 de novembro de 1918, assinala-se o final da Primeira Guerra Mundial. Em 1922, tem início a construção de outro verdadeiro ícone dos monumentos mais visitados do mundo, o Cristo Redentor, que a cidade maravilhosa irá inaugurar 9 anos depois.
Ainda em 1922, os portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral realizam a proeza da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, partindo de Lisboa e tendo como destino o Rio de Janeiro, onde chegam em tempo de comemorações do primeiro centenário da independência do Brasil. A aviação comercial na Europa vai se afirmando, em especial no período balizado entre os dois conflitos mundiais. Em 1924, numa parceria com o artista gráfico Rui Vaz, Fernando Pessoa lança a revista de arte Atena. Neste ano de 1924, Manuel Teixeira Gomes é o Presidente da República Portuguesa e, no âmbito da Agência Abreu, abre-se um novo ciclo de gestão com a passagem do testemunho para os irmãos Augusto e Aníbal Abreu. De apurada sensibilidade estética, Augusto Abreu é um profundo conhecedor da arte moderna, apoiando e promovendo ao longo de várias décadas diferentes pintores que chegam de resto a colaborar de forma ativa na comunicação gráfica da Agência Abreu, como é o caso de Nuno Barreto, Jaime Isidoro e, sobretudo, de Júlio Rezende. Aníbal Abreu, partilhando com o irmão a relevância de um serviço ao cliente, atento a todos os detalhes, tem um relacionamento próximo com os colaboradores da empresa e uma vocação nata para as relações públicas. Nos anos 30 e 40, apesar dos conflitos externos, primeiro a Guerra Civil de Espanha e logo a seguir a Segunda Guerra Mundial, a Agência Abreu vai afirmando a sua imagem de marca. Em 1940, ao assinalar 100 anos de atividade, a empresa vê reconhecida pelo cliente a sua matriz de valores, assente na credibilidade, na segurança e na confiança. E mesmo perante todas as condicionantes de um tempo de guerra, as viagens em países neutrais, como é o caso de Portugal, vão acontecendo com a naturalidade possível, desde logo as primeiras excursões organizadas em modernos autocarros, tendo por clientes não só portugueses das classes mais abastadas, como também refugiados com posses, que se encontram em trânsito no país, rumando depois aos Estados Unidos e à América do Sul. Finda a Segunda Grande Guerra, a Europa e o mundo tratam de construir o futuro. Neste cenário renovador, em 1947, está de visita a Portugal a primeira-dama argentina, Evita Perón. A aviação comercial emerge como realidade imparável e ao alcance de um número crescente de passageiros, surpreendidos com os requintes de um serviço a bordo inimaginável. No princípio dos anos 50, surgem as primeiras viagens de cruzeiro no Mediterrâneo. No final da década, a Agência Abreu assume-se como referência indispensável na venda de passagens de comboio junto dos imigrantes portugueses, que até ao início dos anos 70 terão a França como principal destino, seguindo-se o Brasil, a Bélgica, o Luxemburgo e a Alemanha. Em 1960, a Agência Abreu muda-se para a mais requisitada artéria da cidade do Porto, a Avenida dos Aliados. Em 1962, como lembram as palavras de Érico Veríssimo, ouve-se o matraquear das máquinas de escrever. Máquinas, dizemos nós, que pouco depois já são elétricas. Ainda em 1962, a Agência Abreu inaugura em Lisboa, na Avenida da Liberdade, escritórios e loja de atendimento ao público. Entretanto, as viagens em circuito europeu
iniciadas ainda nos anos 50, com automóveis americanos Dodge e Oldsmobile, então conduzidos por motoristas guia, passam doravante a ser efetuadas em autocarros sempre de última geração. No final dos anos 60, a Abreu investe no negócio da carga, aposta que se revela ganha em todas as modalidades e que se projeta até aos nossos dias através de um grupo empresarial já fixado também em Angola. De regresso às viagens turísticas, a TAP inaugura a ligação aérea Lisboa-Rio de Janeiro, a 17 de junho de 1966, com o moderno avião Super Constellation. A agência Abreu, cujos proprietários têm já raízes no Brasil, segue nas asas da TAP para se fixar no mercado brasileiro. Tanto em São Paulo, na famosa esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, como no Rio de Janeiro, na Rua México. Nos anos 60 e 70, em Portugal, a agência Abreu reforça a sua presença em Lisboa, Coimbra e Faro. No exterior, afirma-se em Madrid, Londres, Nova Iorque, Cidade do México, Caracas e Buenos Aires. A Revolução de 25 de Abril de 1974 mexe com todo o tecido empresarial português. Mas a agência Abreu resiste a uma conjuntura adversa, lançando produto e continuando a inovar. A comercialização de cruzeiros é incrementada nos anos 70 e 80, com fretamentos integrais de navios para viagens na costa brasileira, aos Açores, Madeira, Europa continental, Norte da África e Médio Oriente. A empresa contribui assim para o fortalecimento de uma indústria, a dos cruzeiros, que abre novas perspectivas ao turismo mundial, segmento de negócio em que a agência Abreu afirma igualmente a sua especialidade e a sua experiência única, tornando-se líder de mercado até hoje. Entretanto, o portfólio de produtos e serviços da empresa valoriza-se nas viagens empresariais, a par das áreas de grupos, congressos e incentivos. Reforçam-se competências na área do receptivo. Os anos 80 e 90 são pontuados pela expansão da rede de lojas em todo o país, incluindo os Açores e a Madeira. Surge então também o operador turístico, na criação e distribuição de produto, bem como na gestão de operações de voo charter, área em que a agência Abreu é sinónimo de pioneirismo e inovação, tanto em Portugal como em Espanha e no Brasil. Para a história dessas operações, fica o primeiro charter Lisboa-Funchal com a TAP, em 1968. O primeiro charter Lisboa-Londres, também com a TAP, em 1969. O primeiro charter de longo curso, levando a família Toyota portuguesa ao Japão, com a British Overseas Airways Corporation, em 1972. O primeiro charter Lisboa-Ponta Delgada com a TAP, em 1975. E ainda o primeiro charter com origem fora de Portugal, Madrid-Funchal, também com a TAP, em 1979. Tudo isto reflete o crescimento notável da indústria do turismo e a democratização das viagens, agora ao alcance de milhares de pessoas através da oferta competitiva da agência Abreu. Em 2002, os portugueses são convidados a descobrir o mundo Abreu. Hoje, a maior feira de viagens na Europa, exclusivamente dirigida ao público, com a presença de organizações institucionais e de fornecedores de serviços turísticos nacionais e estrangeiros dos 5 continentes. E que todos os anos constitui, para milhares de pessoas, a grande oportunidade de viajar. Em novembro de 2014,
é lançada a Expo Abreu, o primeiro mercado de viagens de inverno organizado em Portugal. Neste novo século, a segunda década leva a Agência Abreu a promover uma política de investimentos muito relevante, seja no relançamento da atividade no Brasil, no aprofundamento das relações comerciais com outros mercados da América Latina e na aposta no mercado angolano. Entretanto, abrem-se novos escritórios nos Estados Unidos e em Inglaterra. Os investimentos estendem-se também às tecnologias de última geração, à comunicação interna e externa, aos novos média e à interpretação de um modelo de sociedade cada vez mais pautado pelas regras e tendências da economia digital. Isso é visível em toda a linha e nas diferentes áreas de competência. Através do operador, na criação de produto e na programação para Portugal, Angola, Brasil e outros mercados latino-americanos, através da área corporate, ao serviço de clientes empresariais e institucionais, através da Abreu Online, sistema de reservas de hotelaria e outros serviços terrestres em todo o mundo, para clientes profissionais de todo o mundo. Através da área de grupos, através da Abreu DMC PCO, unidade de negócio especializada na organização de eventos, lançamento de produtos, incentivos corporativos e congressos. E, finalmente, na relação com o cliente consumidor através da rede de lojas e via internet. A Agência Abreu é hoje a maior organização de viagens a operar no mercado português. Organiza para Portugal, para a Europa e para o mundo as viagens de lazer, de trabalho e eventos para viajantes de todas as partes do globo. 175 anos depois, e já como empresa globalizada, a Abreu continua a manter intacta a sua matriz de sempre, ao ter como proprietários os descendentes diretos do fundador. O reconhecimento e a confiança do mercado, que conferem à empresa solidez e liderança, são consequência da capacidade de inovação e desempenho insuperáveis do seu universo de colaboradores, envolvendo Portugal, Brasil, Angola, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra. Uma grande equipa de 1.500 pessoas, inspirada numa cultura empresarial que vem de longe e que sempre elegeu como verdadeiro acionista o cliente. Tudo isto tendo por suporte um portfólio de produtos e serviços muito competitivo e um conjunto de parceiros de referência em todas as declinações do turismo e das viagens. Na Agência Abreu, o futuro começou há 175 anos. Futuro sempre presente.